Não, eu tô no Telegram. Eu tô no Telegram. O pessoal não tá falando. Ana Beatriz, Eu botei a Ana Bia lá. Não, é, minha mãe é a única que deu. Você deu aula quinta? Não, eu dou aula terça só. Terça. Ah, não, então eu Sou de terça, né? Isso, eu vou continuar para resolver aqueles exercícios hoje. A gente já está ouvindo. Boa noite para todo mundo de casa, boa noite para vocês de novo. A sala está aberta, falta do ar, é isso? Porque atrapalha a aula online. Atrapalha a aula online. A porta fechada? É porque ela fica Se abre e fecha a porta, eu Ah, tá, não, entendi. Beleza, só me posicionar aqui direitinho. Gente, na semana passada, semana passada a gente começou a falar sobre ângulos, tá? Não sei se todos estavam aqui ou se estavam online, a gente fica meio perdido. E aí faltou uma parte sobre as relações entre retas paralelas cortadas por uma transversal. Questão de classificação mesmo, visualização de posição. Eu acho que eu cheguei a falar de correspondente, mas não custa nada a gente rever assim, né, conversando algumas coisas e depois a gente parte para esse último pedaço e resolve os exercícios, vou vendo aí se alguns já fizeram, se tiveram dúvidas, e a gente conversa mais. Falei sobre ângulos e aí falei sobre as seguintes relações. Para começar, né? Por exemplo, toda aqui, dois ângulos, por exemplo, que somados dão 90 graus, a gente viu que eles são chamados de complementares. Então, soma dá 90 graus, complementares. Quer passar? E se a soma dá 180 graus, eles são suplementares. Então, complementares 90, suplementares 180. Falei também sobre uma palavra que vai aparecer algumas vezes, que serve para identificar, para comparar ângulos que tenham o mesmo valor. A gente não chama os ângulos de ângulos iguais, a gente diz que quando tem um ângulo de 60 aqui virado para cá e um de 60 virado para cá ou para cá, a gente diz que eles são congruentes, tá? Então essa palavra pode aparecer em alguma questão, congruente, o que é isso? Só para dizer que eles têm o mesmo valor. E aí, acho que eu falei também sobre ângulos consecutivos e adjacentes, acho que eu comparei com a corredora aqui, né, adjacente, tem um lado em comum. Mas onde a gente vai começar hoje, de fato, são sobre ângulos formados. Acabei não botando aqui o título para o pessoal não ficar perdido. Eu estou em ângulos, já que eu botei um material novo lá, eu acabei não usando hoje. Aula 2, tá? Já está lá no Drive a aula 3 sobre triângulos, já me preveni. Então essa já é a aula 3, a aula 2 é a que a gente começou na semana passada. É isso. Então, sobre ângulos ainda, tem aqueles que são formados, vou desenhar aqui no meio para todo mundo ver. Aqueles que são formados a partir de duas retas que não se encontram e a gente chama de retas paralelas. Estou chamando de RS aqui. E quando elas são cortadas, as duas são cortadas por uma outra reta, a gente chama essa reta aqui de transversal. E aí, nesse momento, a gente tem 8 ângulos formados. 4 nessa região de cima, vou chamar de ângulo 1, ângulo 2, ângulo 3, ângulo 4, não estou botando valor ainda. E nas mesmas posições, a gente tem 4 aqui embaixo. Então, eu tenho o 5, 6, o 7 e o 8. Na folhinha que eu botei para vocês no Drive, eu identifiquei com letras, vou botar com o número aqui só para facilitar um pouquinho mais. E aí, me corrijam se eu não tiver falado essa semana, vamos falar de novo, né? Por exemplo, vou começar a falar sobre essas relações, tá? Se eu tenho esse ângulo aqui 1, vou pintar esse ângulo 1. No grupo de baixo, eu tenho um ângulo que está na mesma posição que ele, que é o ângulo 5.
gente chama esses dois ângulos, outros também terão essa relação, de correspondente. O ângulo 5 é correspondente a 1, ele está na mesma posição que o 1, só que no grupo de cima. Ah, quais outros serão correspondentes? O 2 e o 6. O 7 e o 3. E o 8 e o 4. Então a gente tem aí 4 duplinhas de ângulos que ocupam a mesma posição no grupo de cima e no grupo de baixo. A gente chama de correspondente. Tá, o que isso tem de importante? Eles têm o mesmo valor. Então se eu falo para vocês, por exemplo, que esse 1 aqui, vou tirar o número 1 só para a gente visualizar melhor. Se eu falo que ele mede 120 graus, o correspondente a ele também vai medir 120 graus. E aí, aproveitando o conhecimento sobre ângulos suplementares, deixa eu só tapar aqui um pouquinho. Se esse é de 120, quanto que seria o valor desse 2? 60, porque a soma desses dois tem que dar 180. Só que olha só, se o 2 é de 60 graus, o 6 também, já tem aproveitado esse 6, 60 graus também. Vou falar de uma outra característica aí, de uma outra relação entre ângulos. Ângulos como os 60 graus, que deixa de ser o 2 aqui pra gente agora, e esse ângulo número 4. Eles estão numa posição, o 60 está aqui, o 4 está aqui. E eles têm um pontinho em comum, eles têm um encontro aí dessas retas em comum. A gente pode dizer que esses dois têm um vértice em comum. E a gente pode chamar, se eles estão para lados opostos, de opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice também tem a mesma medida. Então, o 4, 60. Só que o 4 é correspondente ao 8. E o 8 também é oposto pelo vértice ao 60. Então, 8... Observem que só com o 120 a gente já descobriu os outros, né? Sobrou o 7 e o 3. A gente já sabe o valor do 7 e do 3. 120. Por várias relações, né? O 7 é oposto pelo vértice ao 120. O 3 era oposto pelo vértice ao 120. Ainda tinha outra. Se eu viesse aqui e tapasse, 60 mais 120. Também tem que dar 180. Achei um monte de ângulo. Falei de novo, só recapitulando, sobre correspondentes que ocupam a mesma posição. Falei sobre opostos pelo vértice. Vou falar mais alguns nomes aqui. Vou apagar algumas coisas só para... Não, vou deixar isso daqui. Eu vi a aula do grupo de novo aqui. Tá todo mundo aqui, acho que pode fechar a porta. Era só naquele momento que estava entrando. Não, vocês sabem. Pode fechar. Já fecha? A gente fecha uma vez e fecha. Se quiserem abrir janela, pode também, não tem problema. O proibido encostar é só... Já na cadeira não. Pode abrir um pouquinho se quiser. Posso ligar? Melhor não, né? Ó, pessoal. Vou ligar no 24. Um momentinho. Se ficar em cima de você me avisa, por favor. Eu dou aula nessa sala normalmente, então eu não sei como é que se abre. Tá no 24. Tá em cima de você? Tá, o vento já foi no seu cabelo. Não, deixa eu ver aqui o negócio. Aí, mais uma vez. Mais em cima de você. Nós. 9. Tá aqui agora. Saiu de você. Saiu? Agora você vai. Tá horrível? Não, deixa, pode deixar.
Não, isso. Melhorou um pouquinho? Porque a próxima vez a gente desliga só para mexer um pouquinho com a ata aqui. Gente, voltando aqui. Esses dois ângulos de 120 graus que eu mantive aqui, para não contar com aquele negócio de 1, 2, 3, 4, eles estão em relação à transversal. Eles estão em lados alternados. Um está para a direita, está aberto para a direita, e o outro está aberto para a esquerda. E os dois estão entre as retas paralelas. Essa região aqui a gente pode chamar de região interna. Então, dois ângulos que estão em lados alternados, mas dentro das retas paralelas, a gente chama de alternos internos. E tem o mesmo valor. Só uma outra relação para ajudar aí em futuras questões. Por lógica, esse outro aqui, que a gente tinha visto antes que mede 60 graus, também é alterno interno desse outro aqui, ó. Ele está para o lado direito, esse outro aqui está para o lado esquerdo. Então aqui eu tenho, seriam os dois pares de ângulos alternos internos. Esses dois aqui, esses dois aqui. Consequência disso, vamos olhar se entre as retas paralelas são ângulos internos, fora das retas são ângulos externos. Então aqui, externo. Professora, só repete primeiro o que é alterno, por favor. Alternos são ângulos que estão em lados contrários da transversal e na parte de dentro. Aí o interno é só porque está na parte de dentro. Agora mantendo a mesma reflexão. Agora eu vou olhar os ângulos. Deixa eu tirar aqui os valores. Esse ângulo aqui, ele era de 120. Ele está na parte externa, ele saiu das retas paralelas, está nessa parte. Está do lado direito da transversal. Vou olhar lá em cima, na parte externa também. Só que se eu estou com esse daqui na parte direita, eu vou olhar para a parte esquerda. Esse também é 120. Esses dois são alternos externos. Então, lados alternados, parte de fora das retas paralelas. Consequência, esse daqui que mede 60, ó, externo para o lado esquerdo. Saúde. Externo para o lado direito. Também são alternos externos. Mais um nome que às vezes pode surgir. Até aí, ok? Algum comentário, dúvida? Vocês chegaram a fazer exercício? Deixa eu olhar. Chegaram, tentaram fazer algum? Se não, a gente vai fazer todos hoje, dá tempo. Vou apagar aqui, tá? Claro, sem problema. Se quiserem desligar a foto, fala. Pode desligar. Já pode pegar? Já tirou a abafada, porque eu tô de casaco com casaco. Choveu, já boto casaco, então... Mas vocês que estão aí em cima, tiram. Melhorou um pouquinho? Vou pegar a listinha aí, que vou fazer todas as questões comentando com vocês. Lista de ângulos, tá como aula 2. Então eu cheguei 6h30, né? Porque eu tenho medo de chegar atrasado nos lugares. Aí eu cheguei 6h30. Tava chovendo. Eu saí de casa chuviscando, mas... Posso pagar? Obrigada. E aquela, né? Achei que chuvisquinho, vai parar. Nem trouxe guarda-chuva, já tô tão molhada. Já era. Deixa eu só possível desastre aqui. Questão número 1 da lista de ângulos, aula 2. É uma questão que
Caraca, você é um anjo. Ficou muito melhor. Questão número 1 da lista. A questão 1 e 2, elas têm cara de questão de marcar, mas são questões discursivas, tá? São para resolver. Resolve a letra A, a letra B, a letra C. E na questão 1 está dizendo o seguinte. Pode pegar? Esse é o primeiro exercício Da aula 2. tá. Mas tem esse quadrado separado. Tá. Separado o quê? Não, isso aqui só do aula 2. Os documentos lá no Drive são separados. Não, é porque eu faço geralmente sábado ou eu boto lá. Não, tá certo. Continuação da aula passada. Ah, sim, tá certo. Que é uma foi... Eu cheguei a fazer essa com vocês? Não. Tá. Determine a medida do complemento do ângulo indicado em cada item. Então vai ter da letra A até a letra E. Para você descobrir, tá pequena a letra? Se quiser eu aumento. Lá atrás. Então, tá bom? Tá querendo descobrir qual é o ângulo, por exemplo, na letra A tá 56 graus. Qual é o ângulo que falta para 56 graus virar 90? Então aqui tem que dar a soma dos ângulos 90 graus. Então 56 graus, 34. Então seria 90 menos 56. Vou colocar aqui nessa letra a primeira conta. Então a conta era de subtração em todos aí, tá? Letra B, qual é o complemento de 7 graus? 83. Lembrando que tem que dar 90 aqui. Então, letra B, 83. Letra C, qual é o complemento de 13 graus? 77. Letra D, o complemento de 22 graus. 68. E a última letra E, o complemento de 41 graus. 49, desculpa. Aquele momento. Professor, por que você sabe que é 90 o comprimento? Eles são complementos. A gente chama de complementares os ângulos que somados vão dar 90 graus. Na última aula, eu cheguei a fazer esse desenho aqui. Então, se a gente sabe, por exemplo, que é 41. Se a gente sabe, por exemplo, que esse é 49... Tá, lembrei. Então, é bom que revisa, né? Quanto que falta para fechar 90? É o ângulo reto. É o ângulo reto. Na próxima aqui com uma tabelinha, né? Na prova, a professora podia estar lá. Talvez eu esteja fazendo prova. Vou tentar uma professora de matemática. É esse depois? Não. Menos quanto? É isso que eu estou tentando entender. É você que está colocando agora o valor de 180? Não, o enunciado está dizendo o seguinte: determine a medida do suplemento de cada ângulo. E aí você tem que associar essa suplemento a suplementar a da 180. Eu estou colocando só como dica mesmo. Esse primeiro não fala que é 90. Complemento. É isso que a gente está falando. A palavra complemento Quer dizer 90. suplemento. 180. Essa regrinha. Então, palavras-chave aí: complemento 90, suplemento 180. Então, na número 2, agora tem que dar 180 total. Espera.
Vai suplemento, né? Suplemento 180. E aí, de propósito, eu botei o mesmo ângulo na letra A. Você vai olhar 56 graus e você, poxa, mas já fiz isso na número 1. Dava 34 graus. Só que não. Agora é 180 menos 56. 124. Então, o suplemento de 56 é 124. O complemento de 56 é 34. Sempre fazendo a subtração a partir do 180, nessa número 2 agora. Letra B, 110 graus. Suplemento dele. 70 graus. 70 graus. Letra C, 9 graus. 171 graus. 171. Letra D, 167 graus. 13 graus. E a letra E, 25 graus. 155. Não, eu que acabo olhando tudo, gente. Terrível isso. A partir de agora, número 3 e número 4 já tem desenho. Tá? Então, vou fazendo aí os desenhos. Não, tô calma, vou só fazer o primeiro desenho. Só fazer o primeiro. Obrigada. Tranquilo, você não vai. É que, de fato, quando chega 9 da noite, já estou muito alérgica. Tem que ser calça. Número 3, estou lendo no Ceará, tá, gente? Estou fazendo não. Está pedindo só para determinar o valor de A. Estou dando tempo pro pessoal para aproveitar para desenhar aqui enquanto isso. O pessoal que está olhando o chat aí online, se falarem de dialética de novo, me avisa, por favor, tá? Que às vezes eu nem sinto. Posso apagar essas palavrinhas aqui? A gente vai anotar, não vou usar no momento? Só para eu ser mais espaçosa aqui. Não repetir. Essa dor aqui foi para dar um susto mesmo. Essa é mais alta. Essa dor é mais alta. Oi? Essa dor é mais alta. Tem mais quinta aqui no meio. Ah, não, é só pra realmente. Como eu só tô com uma cor de caneta, né? Mas significa o mesmo ombro. Pode ser pra gente. Como resolve? Bora pra 3 agora? Já deu tempo? Ó, falando também de novo. Em todas essas, só comentando aqui, tem que achar o valorzinho de A. Mas nem sempre vai ser tão direto.
A letra D, por exemplo, tem um monte de informação ali que você olha, dá aquela vontade de sair da questão e sai, gente. Mas na letra A, por exemplo, você tem 60 graus, como esse ângulo aqui, e A como outro ângulo desenhado, tá? Primeira coisa a se observar, 60 e o A, se eles fossem unidos ali, eles teriam que dar que valor? 180. Então, esse traço aqui, quando eu junto um ângulo com o outro, 180, eu vou rabiscar aqui, 180 é meia volta. Meia volta de 360, metade de 360. Então, a soma desses dois tem que dar, vou botar aqui do ladinho, 180 total. Se eu já tenho 60, eu posso fazer essa continha aqui e vou achar o 120 que falaram já. Então, o A vai ser 120. Quanto falta? É uma outra forma de mostrar, por exemplo, qual é o suplemento de 60, só que com um desenho. Agora na B já não é tão direto. Coloca um símbolo que é interessante vocês saberem. Esse quadrado aqui com um pontinho no meio representa um ângulo reto de 90 graus. Então, olhou o desenho. Pô, de um lado tem 2A. Do outro tem isso daqui. Isso daqui, se você quiser, já rabiscar. Isso daqui é 90 graus. Poxa, de novo, tem essa linha horizontal aqui juntando os ângulos. Então, eu sei que é 180. Só que, poxa, de 180, vou eu rabiscar de novo, eu já tenho 90, metade dele. Então, se eu tiro metade de 180, me sobra 90. Então, esse 2A aqui, ele vai valer 90. Agora, a questão é, o exercício está pedindo qual é o valor do A, não qual é o valor desse ângulo todo. Exato. Então, aqui, ó, se eu já tenho desse lado 90, vou fazer aqui um destaque, 2A, que é 2 vezes um valor, que é a mesma coisa que A mais A, isso tem que dar 90 graus. E aí, vamos só voltar no negócio da última aula. Se isso daqui está equilibrado, eu preciso organizar para descobrir quem é essa letra que está escondendo determinado valor. Se aqui é multiplicação com esse 2, passa para o outro lado dividindo. Então, A é igual a 90 dividido por 2, que vai dar 45 graus. Então, o Azinho ali já vai valer 45. Professora, se não tiver esse quadradinho aí, a gente desconfia que é exatamente 90, né? Tem que ter esse quadradinho. Teria que ou ter o 90 ou o quadradinho. Ah, tá. Na questão. Isso. Tá. Tem que se ter alguma informação para Ou essa para você identificar. Dá para uma informação tem que ter, Exato, para senão- poder desenvolver. Né? ou algum indicativo no enunciado, se aqui está pintado, sei lá, de azul, o ângulo azul representa metade de 180, alguma dica para você começar a fazer, senão a gente não faz. Tem um problema que às vezes a gente tem questão que é muito bem feita, e aí de fato você bate o olho, por exemplo, essa daqui da letra D, alguns podem olhar e já entender que isso daqui é 90 graus. Mas se a questão não for de algum lugar que o desenho não está tão legal, você não pode acreditar só nesse 90 graus aí. Então, assim, se for de uma prova que envolva números decimais, podia ser 89, alguma coisa aí. Então, nem sempre dá pra gente confiar no desenho, a não ser nesses símbolos, que aí, pô, tá garantido que é 90, ou colocando o valor. Na C tem o símbolo de novo. Só que agora tem mais divisões. Mas uma coisa não muda. Esse de 30, mais esse A, mais esse de 90, tem que dar 180 por conta dessa reta
que agora está na vertical, só para dar aquela dificultada a mais. Então, mas eu sei que tudo isso é 180 de novo. Se eu sei que tudo é 180 e que esse símbolo aqui representa 90, ó, de novo, já arranquei 90. A e 30 somados tem que dar 90, eles são complementares aqui. Então, se esse é 30, esse daqui 60. Observem que essas daqui ainda são questões que não são de concurso, né? A partir das 5 aqui são. Mas são questões que você só vai raciocinando sem precisar, às vezes, colocar o lápis na questão. Vai ter questão que você vai escrever muito, mas tem questão que dá pra ficar aí viajando, é. Mas se quisesse fazer uma conta, você começaria por aqui, ó, 180 menos 90, ia dar 90. Isso daqui, 90 menos, começa por aqui, depois vem pra cá. 90 menos 30 igual a 60 graus. Você faz assim, uma classe mais B igual a 80. É porque às vezes não dá mesmo. Às vezes só para um número. 3A é 30, 2A é 30 também. 30, 6, 6, 3, 9. 9, 9. Vai dar 90. 30, 23. Aqui, quanto que vale o A? 30. 30. 30, 3, 2, 6, 6 por 3, 9. Mas que vai dar 90. Aqui tinha aquele sentimento de, pô, 3A aqui é 90, né? Ou você pode somar tudo. 3A mais 2A mais 30 igual a 60. Exato. Que eu acho que é o mais garantido. Mas, claro, deu a entender que isso daqui vai dar 90 graus. Você poderia ir pelo caminho mais curto e ia chegar no mesmo valor. Se não desse, rolou uma desconfiança, usa tudo. Então, tem primeira forma, você quer confiar nesse 3A. Então, você fala que 3A é igual a 90 e que o A é 90 dividido por 3, eu acho que eu diminuí de novo. 30 graus. Ou, segunda forma, a soma desses 3 ângulos tem que dar 180. Já tem desaparecido ali, mas está aparecendo esse negócio. Então, 3A mais 30 mais 2A igual a 180. Tudo que tem letra pode se juntar. Lembra que isso daqui, esse 3A, é A mais A mais A. 2A é A mais A. Então, eu tenho 5 letras A's aqui. Então, esse com esse vira isso daqui. O 30 está aqui sobrando, ele não tem A nenhum. Então, a gente pode colocar para o outro lado. Só que se ele está positivo aqui, ele vem para cá negativo. Então fica 180, vocês poderiam ter feito de cabeça, mas não custa eu escrever, menos 30. 5A é igual a 150. 150 sobre 5, vamos ver. 30 graus também. Então, duas formas, confiou que aquilo era 90. Confesso que não confio muito em desenhos, a não ser que a questão fala assim, use o desenho de suporte, alguma coisa assim. Esse desenho aqui, como você fez esse desenho aqui é 180? Então, foi um AX. Não, 180, uma reta com ângulos desenhados 180. Mas esse exercício dele está pedindo 3A, o valor 3A é 90. Né? Então, se fosse continuar assim, É 30 graus por saber, né? a gente garante. E o 2A, agora é preciso. Não, ó, se A vale 30, 2 vezes 30 é 60. 60 mais 30. 60 mais 30 é 90 e aqui 3 vezes 30, 90. Então, ao todo 180 mesmo. Mas assim,
Não, porque esse Azinho é o mesmo que você encontrou. Ele vai na mesma questão e... Professora, deixa eu tirar Então vai ser Claro. somar e dividir. Chega mais perto. Sim. Será que eu vou entender? É conta, né? Se você pegar metade tem 90, a outra metade tem 90. Aí você pega 90 menos 30, 60. 60 dividido por 2, 30. Bora pra outra. Eu vou sempre pensar. A gente espirra, a pessoa fala que é tudo é convite, sabe? Saúde, gente. Espirra, se você passar Mudança mal. de tempo é um caos, né? Posso apagar já? Posso começar daqui? Só que eu estou na vez. 9 e 11, tem uns 6 questões, mas... Não. 150. Não, 180 menos 30. Aqui já posso apagar? Deixar ele branquinho de novo, já? Senhora, não sei qual vida você senhora. Sou mais velho do que da senhora. Eu ainda acho engraçado. Mas eu já virei até Dona Ana esses dias, então... Dona Ana ainda... Esses dias não, né? Eu tenho já uns anos, mas ficou muito marcado. Traumatizou, né? Não tinha nem 30 anos ainda, eu virei Dona Ana. Caraca! Questão 5. Questão 5 eu cheguei a fazer em sala ou não? Tô na 4 ainda, gente. Desculpa. Perdão. Questão 4. A outra, me dando. Ah, tá. A 4. Eu vou começar sobre ela. Tem cara de complicada, mas não é. Talvez a letra C. Mas bora ver aqui. Desenho da 4. Letra A. 2 retas paralelas. Transversal. 75 graus nessa posição aqui. 3x nessa posição aqui no grupo de baixo. Questão número 4 está pedindo para determinar o valor de x em cada item. Só mudei a letra de A para x. 75 graus aqui, 3x aqui. Que relação de ângulos é essa? 180. Relação entre eles. Agora a gente está nas retas paralelas com a transversal. Eles ocupam a mesma posição em grupos diferentes. Eles são correspondentes. Logo, para nossa alegria, 3x e 75 são ângulos congruentes, são ângulos com a mesma medida. Então eu tenho aqui que 3x, vou escrever aqui em cima, tá? 3x é exatamente igual o valor a 75. X, então, 75 dividido por 3, 25 graus, acertou. Ocupam a mesma posição em espaços diferentes ali. Se quiser fazer de outra maneira diferente, Você poderia achar os outros ângulos. Por exemplo, esse 75 você poderia achar o suplementar dele, poderia achar o oposto pelo reto. mas se eu, por exemplo, ali o 75, vamos dizer que ele é o oposto daquele outro lado ali, então ele é Sim. igual. O ângulo de baixo. Sim, o daqui, não o daqui. Aí eu poderia fechar tudo e falar que é 360. 300 poderia? Ah, eu tô vendo sim. Não, sem problema, poderia sim.
ir para uma volta completa. Aqui só para... Professor, tem uma frase aqui no online, tô apavorada. tem gente que tá apavorada. Espero que seja conhecido. Se for conhecido, é só para mexer comigo. Mas se não for, gente, tem como melhorar exercício. Acho que o Guto já deve ter falado, né, gente? Matemática é exercício pelo menos um pouquinho todo dia. Então, assim, eu entendo que geometria, essa parte aqui, não é a preferida de todo mundo, né? Quem já não curte matemática, eu não gosto de nenhum dos dois, mas sei que geometria, às vezes, exige uma visualização. Tem muita gente que tem muitos anos que não... Eu Sim, tenho 20 anos que eu exato. não pego Não, com caderno. certeza. Tem uma colega de trabalho minha que está assistindo as aulas online. Ela é mãe de aluna minha atualmente. E aí a filha falou assim, pô, lista tá facinha. E a mãe olhou pra minha cara, tá não, né? Aí eu, poxa, Esther, né? Eu falo que tu ajuda sua mãe. Ela, não, tô dando suporte em casa e tal, mas ela também tá muito tempo sem estudar matemática. E aí ela, cara, eu tô indo devagar, tô assistindo fim de semana, tô fazendo a listinha, né? E ela, ainda bem que eu ainda tenho você no trabalho para tirar dúvida, né? Então, mas, de fato, eu entendo essa questão de muito tempo tá sem emprego. Então, por isso, gente, se rolar dúvida, fala comigo. Não esconde, não. Quase não tinha geometria naquela época. Não tinha geometria? Muito pouco. Muitos anos atrás, não tinha. Não tinha, não. Reta, ponto, área de figura, área quadrada. Eu não gostava dele. Isso assim com história, gente. Mas deixa quieto, daqui a pouco fica gravado. Letra B, então, bora lá. Agora o desenho tá virado. Então, para piorar, as retas paralelas estão assim. Pega a folha e vira. Faz assim com a folha. Você vai conseguir ver a relação entre os dois ângulos. Se você pega isso e faz isso daqui, ó, tá a mesma relação do exercício anterior. Rotacionou. Ó, pega esse daqui e dá uma giradinha. Ele vai aparecer aqui, ó. E aí o que acontece? Eles são correspondentes de novo. O que isso significa? Que eles têm a mesma medida de novo. Então a gente vai igualar isso daí. Deixa eu só apagar isso daqui para eu ganhar espaço, mas ocupam a mesma posição, tem o mesmo valor. Então 135 igual a 5x. De novo, ó, 5 multiplicando. Vai para o outro lado dividindo. 135 dividido por 5. Quanto que vai dar isso? 27. Tá desconfiado se a conta saiu direitinha? Os dois tinham que dar iguais. Volta aqui com esse 27 e faz aqui, ó, 5 vezes 27. É a prova real. Então, pega aqui, prova dos 9, prova real. Então, 5 vezes 27, você vai achar 135 também. E aí você, consegui fazer essa questão. Aqui eu compliquei sim. Mas compliquei só porque eu não botei nessas relações. Mas dá pra vocês entenderem o que vai acontecer. Ou o que aconteceu. Existe até nome para a relação desses dois ângulos aqui, tá? Eu acabei não colocando no material, mas porque eu tenho visto uma redução no uso dessa relação. Esses daqui seriam colaterais externos.
Resumindo, o que seria colaterais externos? São ângulos que estão do mesmo lado da transversal do lado de fora. Tem a mesma ideia para os colaterais internos, que seria esse ângulo daqui e esse ângulo daqui. Mas por que já não está sendo usado? Porque você pode, com o conhecimento das outras relações, identificar o que é colateral externo. Observe esse 2x aqui, de novo, ó, retas paralelas. Essa é a transversal. Só está inclinado. Desinclina. A posição desse daqui, lembra que eu chamei de posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse 2x, ele está na posição 8 e ele é correspondente ao 4. Então, vou tirar esses números aqui para não gerar confusão. Então, no lugar do 4, eu tenho o mesmo valor que esse 2x. Então, eu posso desenhar esse 2x aqui, ó. E agora, se eu pego um papel, só para vocês visualizarem um pouco melhor, esses dois aqui somados tem que dar quanto? Então, 2x mais 138, 180. O que a gente faz agora? Vamos tentar deixar o x sozinho. Esse 138, sobrando aqui, vou deixar ele junto com 80. Seguro o 2x, né? Deixa ele aqui. Isso daqui é positivo. Vou passar para o outro lado, negativo. 180 menos 38, 42. Então, 2x igual a 42. Então, esse ângulo é de 42. Beleza. A questão que é qual é o x. Então, passa para o outro lado. X ficou essa multiplicação, ó, dividir. 42 dividido por 2, 21 graus. Então, aqui, de fato, eu sei que não tem uma questão mais coisa. Só uma observação, na outra turma eu terminei, né, a lista e tudo mais, e aí eles pediram, alguns alunos pediram para eu botar mais exercícios de treino disso daqui, tá? Eu vou botar ao longo do... Já que eu adiantei a aula 3, vou botar exercícios complementares da aula 2. Tá? Vou acrescentar lá no Drive fim de semana. Tenho sempre colocado sexta ou sábado. Sim. Tirou? Não. Assim que eu tinha resolvido em aula, foi ela que eu tinha perguntado, não? Não, foi da casa. Foi a da casa. Não, chegou até resolver, mas você me amou aqui. Claro, sem problema. Aqui a gente sai um pouquinho do 180. O enunciado, para quem está sem material, está falando o seguinte: sabendo que os ângulos dados na figura abaixo são adjacentes e complementares, o valor de x é... Só voltando, adjacentes são ângulos separados por o mesmo lado. Então, existe o x mais 5, que é um ângulo, e existe o 2x, que é outro ângulo. Quando fala que eles são complementares, significa que a soma vai dar 90. Então, a gente vai ter a seguinte conta: 2x mais x mais 15, obrigatoriamente tem que dar 90 graus. O que é adjacente mesmo? Oi? Só repete. Adjacentes são ângulos que têm um lado compartilhado. Então, esse daqui, no caso, desses ângulos, seria essa reta compartilhada. Ah, tá. Um não está dentro do outro, mas tem parede. É como se fosse essa sala e o corredor que eu tinha falado aqui na
última aula, fizemos primeiro. Então aqui eu tenho 2x, que é x mais x, mais x. Então eu já tenho 3x aqui. Esse 15 aqui positivo, vou deixar junto com 90, vai negativo. 90 menos 15. 3x, 90 menos 15. 75. Dividido por 3. Ó, se 3 está multiplicando, 25. x igual a 25. Nessa questão era a letra B. Já era questão de concurso. Sumi da aula. Vou apagar aqui a 4, tá? Ver se dá pra fazer duas outras. Acabou? 9,6. Questões assim, cai Essa já é de um concurso, né? Ainda sem nunca peguei de vários concursos. Então, essa foi mais chatinha. Mas, por exemplo, a 7 é de visualização de desenho. Então, por eliminação, acaba sendo mais tranquila. Aquela da escada que eu fiz na semana passada é de concurso também. As questões do concurso de matéria são mais difíceis. Então, ainda não tem banca definida. Então, por isso que eu tenho pegado questões de concursos variados. Por exemplo, uma banca que foi do banco, acho que foi das outras cidades, a da escada era parecida. A questão 10, que era de conhecimento mesmo de ambos, assim, complementar 90, suplementar 180. Seria a... Cadê? A 7 seria uma ideia. Tá? Eu coloquei aqui outras pra gente usar. Complementar, não vai anotar. Complementar 90. Mas no desenho já dá pra ver que ele é bom. Tchau, gente. Boa noite, boa noite. A gente pega buzu. Não, desculpa, tá? não, Desculpa ter que sair. Nada que é isso, gente. Aqui já dá pra ver que Boa noite. é 90. Nesse caso, Disso, eu já estou estudando esse vídeo de complementar. tem mais certeza ainda de que é 90. Sim.